Artigo 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos aliados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício a requerimento por ambas as partes. Parágrafo 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga, de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser, inciso 1, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal Respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da Justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencentes ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4. Da gratuidade de justiça. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade da justiça compreende, inciso 1, as taxas e as custas judiciais, inciso 2, os selos postais, inciso 3, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação e outros meios. Inciso 4. A indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. Inciso 5. As despesas com a realização do exame de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais. Inciso 6. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação, diversão em português de documento redigido em linguagem estrangeira. Inciso 7. O custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração da execução. Inciso 8. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Inciso 9. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário das despesas processuais e pelos horários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.